Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amados e minhas amadas, como é que vocês estão? Aquela pergunta de sempre, mas que não tem resposta, ao mesmo tempo aí que só tenho aí a esperar e a torcer para que estejam todos bem, estejam todos em suas casas, estejam todos respeitando aí a quarentena para que o mais breve possível nós possamos aí estar nos encontrando novamente em sala de aula, né? Que a gente possa aí estar novamente tendo as nossas aulas, que a gente possa novamente estar reunido, né? Tô com saudade. Mas, enfim, aquela velha enfim, para quem não me conhece aí, professor Matheus Loubach, tá? Professor da unidade Zona Norte 1, tá? Professor de História, obviamente. Trabalho aí com as turmas de ensino médio e com as turmas militares, tá bom? Então, queridos, de passar essas apresentações, espero que, né, alguns de vocês aí já me conheçam. Quem não me conhece, está conhecendo agora, não vai poder ver a minha face, né? Porque como eu tenho poucos recursos para gravar, eu estou utilizando aí só o PowerPoint e a minha voz, tá? Mas aí eu vou fazendo inserções, vou fazendo anotações durante essa nossa aula, tá? Da mesma forma que acho que é até bom para vocês, né? Que aí inibe vocês de me ver, né? É bom aí que vocês vão só prestando atenção na aula. Fica quase que um podcast, né? Mas um podcast ilustrado. Mas enfim, queridos, então, passadas as apresentações, de novo, Matheus Lobac, professor de História, e vou estar aí com vocês, auxiliando a galera da terceira série em alguns módulos, né? Esse aí é o nosso módulo 8. Então, módulo 8, 9, 10, também. Provavelmente aí vocês vão ter aula comigo. Show de bola. Eu tô aqui, parece que vocês estão me vendo, mas enfim, esquece isso. Queridos, para quem não me conhece, obviamente, não sabe aí que as minhas aulas sempre começam, na verdade, com a apresentação de alguma data histórica, né? Daquele dia aí de que algo tenha acontecido. Então, não adianta eu botar uma data histórica de um dia que vocês não tenham conhecimento, ou botar a data histórica de hoje, por exemplo, que é o dia que eu estou gravando. Não faz sentido. Eu vou trabalhar sempre com a data histórica aí do dia mínimo, né, de vocês verem essas aulas. E o dia mínimo para que vocês vejam a aula aí do módulo 8 é o dia 13 de abril, né? Então, dia 13 de abril aí tem algumas datas históricas. Eu vou botar uma na aula de História 1 e outra na aula de História 2. Começa a aula de História 1. A data histórica dessa nossa aula ela diz respeito ao Édito de Nantes, tá? 13 de abril de 1598, o então rei da França, Henrique IV, assinou o Édito de Nantes. O Édito de Nantes aí que dava liberdade religiosa para os calvinistas franceses, os chamados huguenotes, né? Então, no século XVI aí é o século que a gente tem a reforma protestante em toda a Europa, a gente tem toda aquela briga, né, gigantesca lá com os luteranos na Alemanha, os calvinistas na Suíça e na França, na France. Então, em 1598 aí, o então rei da França, Henrique IV, concedeu através do Edito de Nantes a liberdade religiosa para essas pessoas, tá? Então as pessoas puderam pela primeira vez aí na sua vida poder professar a sua fé, puderam, obviamente, manifestar a sua preferência religiosa sem sofrer perseguição do Estado, né? Perseguição das pessoas na rua, elas continuaram recebendo. Mas, né, dito isso, a gente entra aí de fato agora na nossa aula mesmo de História 1, aí, História do Brasil, referente ao Brasil colonial. Né? Brasil colonial, aí, como vocês sabem, aquele período que se estendeu ali entre 1500, né, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, até 1815, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Aí depois, em 1822, a gente consegue aí, efetivamente a nossa independência. E aí, como a gente estava vendo nos módulos anteriores, né, não necessariamente na aula comigo, vocês viram que o Brasil passa por um processo de transformações econômicas. Né? Durante o primeiro momento da chegada dos portugueses, ali entre 1500 e 1530, a gente vivenciou um período de exploração, principalmente do pau-brasil, né? Através ali do comércio com os nativos.
Entre 1500, aí depois, né, ali durante todo o século XVI, a gente vive um auge da produção açucareira. E aí, pós o auge dessa produção açucareira, a gente vai chegar até o Brasil colonial, no qual o principal produto de exportação era o ouro, era a prata e eram as pedras preciosas, né? Diamantes, esmeraldas. A gente vai então ver justamente aí o período em que finalmente Portugal encontra aquilo que tinha vindo buscar, né? Lembra da carta de Pero Vaz de Caminha, lá de 1500, lá nos nossos primeiros módulos, que ele dizia: nessa terra não podemos encontrar nem ouro nem prata. E era isso que eles estavam procurando, era ouro e era prata. E agora finalmente acharam esse ouro, finalmente acharam essa prata. O que que vai fazer com esse ouro? O que que vai fazer com essa prata? A gente vai ver agora. A partir aí dessa aula, a gente vai estudar como é que se descobre esse ouro, como é que se descobre essa prata, como é que começa essa exploração, que tipo de sociedade passa a surgir no Brasil a partir aí desse novo jogo econômico. Show de bola? Então, vamos que vamos, rapaziada. Então aí, ó, o início da administração das minas, né? Por que esse início da administração das minas aí é a primeira questão que eu estou falando? Porque como eu disse para vocês, durante o século XVI, o nosso principal produto de exportação, né, o nosso principal produto aí que o Brasil mostrava para o mundo era o açúcar. Esse açúcar que era produzido aí em larga escala no Nordeste. É óbvio que a gente não vai abandonar totalmente a produção de açúcar. É óbvio que para que se tenha uma produção majoritariamente de metais preciosos, é porque você teve algum problema com açúcar. Então, o primeiro tópico que a gente tem que falar é esse aqui, ó. A solução, olha aí comigo, a solução para a crise do açúcar. Bom, nos módulos anteriores aí a gente já estudou a União Ibérica. Então vocês viram que entre 1530 e 1654 o Brasil foi administrado principalmente pelos holandeses no Nordeste, tá? O Nordeste foi administrado pelos holandeses. A gente diz aí que foi o chamado Brasil holandês, o período aí no qual Maurício de Nassau, tá? Entre 1530 e 1644, né, um pouquinho antes, governou ali, né? Teve todo aquele período de investimento, cidade Maurícia e tudo mais. Isso aí é assunto dos módulos anteriores. Preciso relembrar com vocês o domínio holandês entre 1630 e 1654. Em 1654, os holandeses são oficialmente expulsos do Brasil. Quando eles foram expulsos do Brasil, eles foram para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Lembrou? Show de bola. Antilhas. Eles foram para as Antilhas para poder produzir açúcar lá. Então os holandeses eles sempre foram conhecidos por serem grandes comerciantes de cana-de-açúcar. Como eles eram esses grandes comerciantes, eles conheciam todas as rotas de comércio que tinha na Europa, eram eles que dominavam as feiras comerciais europeias, eram eles, obviamente, que tinham um grande destaque público, né, no comércio de açúcar. Então, quando eles vão começar a produzir nas Antilhas, isso acaba gerando uma crise no Brasil. Por quê? Porque o açúcar produzido lá ele tinha uma qualidade melhor que a do Brasil, ele tinha um custo de produção mais baixo, ou seja, ele era mais barato, e ao mesmo tempo, quem produzia eram os holandeses. Ou seja, os holandeses tinham o monopólio dessas feiras comerciais. Então o açúcar brasileiro passa a entrar numa certa crise. Por que ele passa a entrar numa certa crise? Porque ele passa a perder mercado. Ele passa a não conseguir mais competir na Europa com o açúcar holandês. A gente perde o nosso poder de concorrência. Então, era nítido que a gente precisava encontrar uma outra atividade comercial, alguma outra coisa que desse lucros para o Brasil. E a atividade comercial encontrada seria justamente a mineração. Mineração essa ó, que já vinha crescendo desde o final do século XVII por causa da ação dos bandeirantes. Né? Lembra aí da aula que a gente estava falando de expansão territorial brasileira? Então a gente falou da ação dos bandeirantes, dos tipos de bandeiras, né? Tinha aí as bandeiras de apresamento, que era para captura de indígenas e pessoas escravizadas que tinham fugido. A gente tinha as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas bandeiras formadas para destruir quilombos ou aldeias indígenas rebeldes. Eu vou parando para beber água ou café, depende do horário que eu estou gravando isso. E a gente tinha as chamadas bandeiras de prospecção. Bandeiras de prospecção eram aquelas bandeiras
para poder achar justamente ouro e prata. E foi justamente a partir das bandeiras de prospecção que a gente achou esse ouro e essa prata, principalmente na região sudeste do Brasil. Aonde? Você está se perguntando aonde no sudeste? Aonde que na região sudeste a gente começou a mineirar, né? Ou seja, ali na região que atualmente a gente chama de Minas Gerais. Né? Aquela região ali acaba sendo a nossa principal produtora de ouro, de prata, e você tinha mais para o centro-oeste a questão das pedras preciosas. E também São Paulo, né? São Paulo crescia cada vez mais aí dentro dessa produção, tanto que São Paulo acaba tendo até hoje um passado com os bandeirantes muito grande, né? Então você olhar aí o que você tem lá o Palácio dos Bandeirantes, o Museu dos Bandeirantes, a rede Bandeirantes de televisão. Então São Paulo tem essa proximidade aí muito grande, histórica, com a ação dos bandeirantes. Então, essa galera, que através das bandeiras de prospecção, que era para procurar ouro e prata, acaba descobrindo aí. E aí é aquilo, galera. Descobriu o ouro. Tá lá no Sudeste. O que a galera vai fazer? Vai todo mundo correr pro Sudeste. Todo mundo corre para lá. Desesperadamente a galera corre para lá para poder justamente começar a explorar isso. Então, no momento inicial ali no século XVIII, cara, é um caos. É um caos gigantesco, justamente porque a galera não chegou a calcular direito como é que isso funcionaria. Não chegou a fazer um plano, a coroa portuguesa. Tipo assim, ó, quem vai explorar é isso. Então foi um caos, um monte de gente chegando, um monte de gente explorando, a galera enriquecendo. Então a coroa portuguesa olhou e falou: pô, calma aí, tô perdendo dinheiro. Tô perdendo dinheiro, porque tá todo mundo pegando esse dinheiro que tá lá, é meu ouro, tem que ter alguma forma de administrar isso. Então, ali no início do século XVIII, a coroa cria isso aqui, ó, a Intendência das Minas. A Intendência das Minas que ficava subordinada somente ao Conselho Ultramarino, que era aquele órgão português responsável pela administração aí do território brasileiro. Então, a Intendência das Minas tinha, obviamente, aí a função administrativa, beleza? De controlar essa exploração. Perdão, queridos, tinha alguns sons externos entrando aqui na aula, então tive que pausar rápido, mas então essa questão da exploração, beleza? A Intendência de Minas era responsável aí por controlar, né? Primeiramente distribuir os territórios, né? Que seriam responsáveis, não distribuir os territórios, né? Porque tipo eles criaram um tipo de território chamado de datas, beleza? Aí dentro dessas datas, que eram pedaços, lotes de terra, você designava alguém por ficar responsável por explorar o ouro, explorar a prata daquela região e, obviamente, pagar os devidos impostos para a coroa portuguesa. Então, era a Intendência de Minas que distribuía essas datas e designava quem seria a pessoa aí responsável justamente por aquela parte do território. E aí, as casas de fundição, eu vou explicar daqui para frente, né? Mas as casas de fundição aí também eram um órgão administrativo, vou falar um pouquinho delas mais para frente. Então, a coroa portuguesa cria a Intendência de Minas, cria as casas de fundição, estipula quem pode e quem não pode explorar esse ouro. Então, por isso, óbvio que também você teria a criação aí de impostos, né? Esses impostos aí seriam responsáveis, obviamente, pela arrecadação de ouro dentro do Brasil. O primeiro dos impostos criados foi a finta, beleza? A finta era um imposto aí criado que as regiões mineradoras teriam que pagar uma porcentagem de 30 arrobas anuais para Portugal. A arroba dá aproximadamente aí 14,7 quilos, transformando isso aí para as 30 arrobas, dá algo em torno aí de 440 aproximadamente arrobas de ouro. E aí você tinha que pagar 440 quilos de ouro que você tinha que pagar para Portugal por ano. Tinha também a captação, que era um imposto feito pelo número de escravos, ou seja, quanto mais escravos você tivesse
trabalhando na sua região mineradora, você pagava uma quantidade aí maior de impostos. Ou seja, o fazendeiro mais rico, o fazendeiro que tivesse mais impostos, mais escravos, seria aquele que pagaria mais impostos. Então isso é bem óbvio também que vai deixar essa galera um tanto quanto insatisfeita com o governo português. Só que o problema é que começou a se reclamar que esses impostos eles estavam desnivelados, né? Desnivelados. O velho falou, calma aí, pô, a gente está pagando 30 arrobas anuais. Então você está dizendo que durante todo o ano a gente tem que pagar aí, pô, 440 quilos de ouro para Portugal. Só que o problema é, tem hora que a mina você tem que perfurar mais fundo, tem hora que você tem que procurar outra mina, tem hora que aquela região ali fica exaurida, não tem mais nada, você tem que procurar em outra região. Então, a produção de ouro não é uniforme, né? Não é todo ano certinho você tem 450 quilos de ouro. Então, começa a argumentar justamente que você tem que ter um imposto mais adequado com a realidade social. Então, por isso, a coroa portuguesa ela não vai criar um novo imposto, né? Na verdade, ela vai só passar aí a ter também o quinto. O quinto era um imposto que ele era aplicado a basicamente tudo que era produzido na colônia, com exceção do ouro e da prata. Aí ele passou, obviamente, também aí a ser administrado para o ouro e para a prata. O quinto aí, ou seja, vou tentar desenhar aqui, ó, 1/5 de tudo que era produzido. Ou seja, para quem é bom em matemática, 20%. Ou seja, 20% de tudo aquilo que era produzido de ouro e de prata tinha que ser pago para Portugal. Então, se você minerasse 100 quilos de ouro, você tinha que dar aí 20% disso para Portugal, 1/5. Então, qualquer quantidade, se você minerar 1.000, se você minerar 2.000, não importa, 20% é de Portugal. Você tem que pagar para a coroa portuguesa. E aí você pagava isso aí justamente nas casas de fundição, né? A casa de fundição era onde você ia levava esse ouro, você minerava. O ouro, galera, ele vem em pepitas, né? Ele vem em pequenas pedrinhas, que são justamente aquele primeiro slide que está lá, né? Você tem aquela pedra lá na mão do rapaz, aquilo ali é a forma como o ouro vem. Então você levava esse ouro para as casas de fundição, na casa de fundição esse ouro era derretido, transformado em barra, colocava o selo real. Ainda tinha uma treta que deixava a galera com mais raiva, que era a teoria não, né? Era algumas denúncias de ouro que era roubado, que no final das contas o responsável da casa de fundição por retirar os 20% retirava um pouco a mais e colocava cobre dentro da barra de ouro para poder equilibrar o peso. E aí você não achar que fosse roubado ali no momento, mas só saber que foi roubado alguns dias depois. Aí esse ouro, que era justamente roubado, você chamava de ouro de tolo, porque era aquele ouro que você achava que tinha, sei lá, 2 quilos, mas não tinha 2 quilos, na verdade tinha 1,6 kg, porque esses 400 gramas tinham sido tirados ali, tinham botado cobre no lugar. Então você tinha aí essa expressão do chamado ouro de tolo, que era esse ouro que era roubado ali pelos donos das casas de fundição. Que na verdade eles ficavam para eles, né? Eles não mandavam esse ouro para Portugal. É a boa, velha e característica corrupção, né? Então a gente tem aí esses impostos, a finta, a captação e o quinto. A parada, galera, é que o ouro no Brasil ele é encontrado muito no interior, né? A gente não tem grandes reservas de ouro no nosso litoral. Como a gente não tinha grande reserva, porque o ouro ele encontrava de duas formas, ou em minas, né? Você tinha que literalmente cavar buracos enormes no chão para poder achar essas minas, ou você tinha também o chamado ouro de aluvião. O ouro de aluvião é esse que está expresso aqui nessa gravura, tá? O ouro de aluvião é um ouro que você encontra na beira dos rios, é o garimpo, que era a maior parte do ouro que a gente encontrava no Brasil, o ouro de aluvião. Então, até mesmo por isso, esse ouro ele tinha uma vida útil muito curta, né? Afinal das contas, a gente não tinha grandes reservas, a gente encontrava pouco ouro. E aí, como a gente tinha que ir para o interior do território para poder achar ouro, você vai acabar tendo um desenvolvimento urbano muito grande. Por quê? Porque a galera, pô, não tem como você pegou todo dia, peguei ouro aqui, aí levo para o litoral para mandar para Portugal. Leva para Portugal para mandar para o litoral. Não, você vai juntando uma quantidade de ouro ali, e depois de uns certos dias, umas certas semanas, você leva para o litoral, é do litoral, isso vai para Portugal. Então, no final das contas, você tem um desenvolvimento urbano muito grande dentro da colônia, porque como tem que ir para o interior dessa colônia, as pessoas vão trabalhar ali. Então,
teve um aumento populacional muito grande. Então você teve um desenvolvimento urbano no Brasil, ou seja, um aumento populacional e principalmente aí um aumento das cidades. Você começou a desenvolver cada vez mais aí as cidades do interior do Brasil, como era o caso aí da cidade de Ouro Preto, por exemplo, que é aí o grande símbolo dessa mineração. Curiosamente, em questão de dados, a colônia antes ali do início do século XVIII, ela tinha algo em torno de 1 milhão de habitantes. No final do século XVIII, ela já tinha mais de 3 milhões de habitantes. Então você tem um salto populacional no Brasil. Isso porque, obviamente, teve um desenvolvimento urbano, teve um crescimento das cidades. As pessoas ficam nas cidades, aí começam a fazer família, aí tem filho. Obviamente também mais pessoas começam a migrar para o Brasil para tentar participar da exploração desse ouro. Mas é aquilo, se Portugal inicialmente cria formas de se controlar a produção aurífera, né, de controlar a produção de ouro, cria lá o distrito diamantino, que dá o direito de se explorar também as questões fala moedas preciosas, ó, das pedras preciosas. É óbvio que a gente também vai encontrar aí as formas de contrabando, né? Então os portugueses também tiveram que se preocupar em controlar o contrabando de ouro, né? Tiveram que se preocupar em controlar a galera que tentava dar aquela desviada aí no ouro brasileiro. E você tinha várias e várias formas de tentar contrabandear esse ouro. Você tinha, por exemplo, a galera que colocava ouro dentro do dente, você raspava o dente, botava a pepita de ouro ali e fechava. Você botava também no pelo dos animais, né? Pegava o ouro em pó e passava no pelo dos animais para poder fugir da fiscalização. Ou você fazia a mais famosa de todas, que está representada aí nas imagens, o santo do pau oco, né? Você pegava um santo de madeira e deixava ele oco por dentro e botava o ouro aí. Aí você metia sempre aquela desculpa, né? O cara chegava tipo, pô, deixa eu ver esse seu santo aí. Tu, pô, que isso, cara? Tu vai abrir o meu São João, tu vai fazer esse desrespeito mesmo com São João. Vai abrir São João para ver se estou contrabandeando ouro. Tu acha que eu, um homem católico, temente a Deus, vou contrabandear ouro com Santo Antônio? Aí, né, o fiscal já dava aquela rateada. Mas obviamente isso não durou muito tempo, né? Que os portugueses logo sacaram que a galera estava contrabandeando ouro dentro do santo, né? Pô, que mó esculacho. Então a gente tinha aí os santos, né? O santo do pau oco, que era a forma que você tinha de contrabandear ouro através das figuras religiosas. Então os portugueses tiveram que começar a controlar mais esse contrabando, mas principalmente por causa disso aqui, ó. Na segunda metade do século XVIII, como eu disse para vocês, o Brasil não tinha grandes reservas de ouro e prata. Nunca teve. Nunca fomos um território rico em pedras e metais preciosos. Então, por isso, o declínio no século XVIII. A gente explorou tudo muito rápido. Então, na segunda metade do século XVIII, a produção caiu muito. Muito mesmo. Então, como a produção caiu muito, a gente precisava de encontrar alguma outra forma de, quer dizer, a gente não, né? A coroa portuguesa precisava encontrar alguma forma de manter suas arrecadações. Porque antes, quando você tinha ouro pra caraca entrando, prata pra caraca entrando, tu nem se preocupa com contrabando, tu nem liga, tá ganhando dinheiro pra caramba. Mas quando o ouro e a prata começam a acabar, aí isso vai começar a fazer falta. Então os portugueses criam aí, por exemplo, a obrigatoriedade da circulação do ouro em barra, e você fosse pego aí atravessando o ouro em em pó, você obviamente aí era considerado um contrabandista e obviamente também o selo real, né? Tinha que ter o selo real na sua barra de ouro, porque caso contrário você também seria considerado um contrabandista. E aí a coroa portuguesa, para facilitar isso também, ó, cria a chamada Estrada Real. A Estrada Real era isso aqui, ó. Era isso aqui é a Estrada Real, tá? Era uma estrada feita ali que ia lá do interior das Minas até aqui o litoral do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então você só podia passar o ouro pela colônia se você atravessasse a Estrada Real, ou seja, se você fosse por esses territórios aqui. Professor, e se eu não fosse por esses territórios aí? Aí, meu amigo, você seria um contrabandista de ouro. Se você fosse pego atravessando o ouro em alguma outra região que não fosse nenhuma dessas outras duas aqui,
você era considerado um contrabandista de ouro e você estaria condenado por crime de lesa majestade, crime de traição. O professor tem que fazer fonoaudiólogo, né? Você estaria condenado aí por crime de traição. Então, você tinha que passar aí por algum desses dois territórios. Era a única forma que você tinha de atravessar ouro. Tranquilo? Até hoje a Estrada Real existe, né? Ela acabou virando um ponto turístico dentro do Brasil. Mas, né, é óbvio que isso não contribui só para o desenvolvimento urbano, não contribui só para o aumento das riquezas, né? Porque você teve, como se aumentou muitas riquezas, você teve a formação de várias classes sociais diferentes durante o período da mineração. Principalmente você teve a formação de uma classe média, né? Uma classe média ali que começa a enriquecer e começa a participar da vida política do Brasil. Mas ao mesmo tempo você teve também a formação de uma elite mineradora essa que depois vai conduzir várias revoltas dentro do Brasil. E obviamente teve também um aumento muito grande do número de escravos, né? Para quem não sabe, o Brasil foi o país aí da história do mundo que mais comprou escravos. Isso aí, óbvio, também por causa da mineração. Mas a gente teve também um desenvolvimento artístico muito grande durante o período da mineração no Brasil. Essas ilustrações aí são da igreja de São Francisco de Assis, tá? Lá em Ouro Preto, aí, que essa igreja é popularmente conhecida como a igreja do Aleijadinho, né? Aleijadinho aí, o nosso querido Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa aí, o Aleijadinho, que é muito conhecido pelas suas obras de caráter barrocas, né? O barroco, essa forma de se fazer arte que foi importada da Europa, né? O barroco é um estilo importado para o Brasil através de missões religiosas, ou seja, através de missões religiosas que a gente tinha o objetivo de catequizar, né? Principalmente as pessoas escravizadas e os indígenas. Então, esse processo aí de formação da arte barroca, que é essa arte barroca? Né? É uma arte, aqui vocês podem ver pelas igrejas, é uma arte essencialmente religiosa, tá? Que busca justamente retratar o conflito do homem no século XVIII. Aquele homem no século XVIII que não sabe se peca ou se pede perdão a Deus, né? Então, esse homem conflituoso, ele vai estar dentro da arte barroca. Só que como a arte barroca ela é uma arte essencialmente religiosa, e você está no período da mineração, embora ela tenha essas coisas retorcidas, né, que representam justamente o conflito, ela vai ter aí o luxo. O luxo vai ser tudo representado com muito ouro, muita riqueza, muita prata, muita joia, para justamente representar aí a riqueza do Brasil minerador. Então, aí, principalmente lá em Ouro Preto, você tem a Igreja de São Francisco de Assis, tem o Museu da Inconfidência, que são regiões, beleza? São construções que foram feitas com arte barroca. Ou seja, você vai ter muito esse negócio da riqueza, de fazer o ouro, de ter o crescimento, aquele negócio megalomaníaco de valorização da arte, aí até mesmo religiosa. E aí o mais famoso de todos foi o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Era chamado assim porque tinha alguns problemas aí de locomoção, e por isso o Aleijadinho só podia ser carregado. E aí, como você, né, deve estar se perguntando, professor, mas o slide inicial dizia o Brasil minerador e a administração pombalina. E aí é o nosso último tópico de hoje, que é justamente falar sobre a administração de Marquês de Pombal. Beleza? E aí que tem, obviamente, uma conexão muito grande com a produção de ouro dentro do Brasil. Tá? Marquês de Pombal, aí como a gente vai ver a partir do nosso próximo slide. E aí a gente entra no nosso querido Marquês de Pombal. Olha aqui a face do rapaz. Bonito, mentira, bonito não, horrível, feio pra caramba. Mas Marquês de Pombal, quem era? Né? Primeiramente você deve estar se perguntando quem é Marquês de Pombal. Marquês de Pombal aí que também é conhecido como o filho do terremoto. Olha que parada meio
meio Game of Thrones, né? Tipo, o filho do terremoto. Por quê? Na verdade, o Marquês de Pombal ele se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo, esse era o nome dele. Um nobre português, muito sempre ligado às cortes, e que exercia funções administrativas dentro de Portugal, sempre ligado aí aos trabalhos políticos. Cara, o Marquês de Pombal, ele se tornou aí o principal conselheiro, o braço direito do rei Dom José I. A filha do Marquês de Pombal, Ana Maria, ela odiava ele, mas o Marquês de Pombal aí, ele tinha a sua importância dentro do governo do rei José I. Ele fica muito conhecido em Portugal, ele tem a sua moral política ganha por causa de um terremoto. Ele é chamado Filho do Terremoto porque em 1755 Portugal foi acometido por um terremoto. Portugal não, Lisboa. Está até aqui a gravura do terremoto. E aí ele foi responsável principalmente pela reconstrução de Lisboa. Ele foi responsável aí por reerguer a cidade. A frase dele aí pós-terremoto, né? E agora enterram-se os mortos e cuidam-se os vivos. Ou seja, agora o terremoto já foi, o nego já morreu, vamos enterrar e vamos fazer alguma coisa nova a partir disso. E aí ele acaba ficando muito famoso pela reconstrução da cidade, até mesmo por uns trabalhos sísmicos que ele fazia, né? Ele saiu, o terremoto na época ele foi avaliado num nível 9 na escala Richter, né? Então foi um terremoto muito forte mesmo, assim, acabou destruindo bastante a cidade de Lisboa. E aí o Marquês de Pombal ele fazia esses trabalhos sísmicos, né? Tipo, ele ia perguntando para as pessoas, tipo, pô, um pouco antes do terremoto, como é que os cachorros se comportaram? Não há noção de saber se às vezes o cachorro conseguia perceber isso e tudo mais. Mas enfim. E aí ele era o chamado, ele fazia parte do despotismo esclarecido, né? Como você está estudando nas suas aulas de História 2, no Iluminismo, movimento filosófico do século XVIII, o despotismo esclarecido parte aí justamente daqueles principais filósofos, né, do século XVIII que influenciaram os reis absolutistas. O Iluminismo, que era justamente uma teoria filosófica contra o absolutismo, tá? Encontrou em alguns reis um certo esclarecimento, ou seja, alguns reis que utilizaram medidas absolutistas, mas sem abrir mão do seu reinado, que é o caso do José I. Ele tinha lá o Marquês de Pombal, que fazia algumas medidas iluministas, mas ao mesmo tempo não abria mão no seu reinado. Então o Marquês de Pombal, que era aí o principal, a mão direita do rei, né? A mão do rei, foi responsável aí por algumas transformações em Portugal. Sistema de ensino, reformou toda a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa. Ele deu maior autoridade ao rei, mas isso não está aqui nos nossos tópicos. A parada que a gente precisa ter noção é o que ele transformou no Brasil. Não só no Brasil, mas olha só. No Brasil ele acabou com o sistema de capitanias hereditárias, tá? Ele é o responsável por acabar com isso. Mas olha só, em 1759 ele expulsou todos os jesuítas do território do Império Português. Por quê? Porque ele percebeu que a Igreja Católica estava cada vez ganhando mais força e o rei perdendo força. Então, ele expulsou os jesuítas em 1759. Por quê? Dessa forma ele tentava dar mais autoridade ao rei e menos poder à igreja. Pô, vamos lembrar quem são esses jesuítas aí, cara. Os jesuítas eram justamente os responsáveis pela catequização dos indígenas. Então ele começa a retirar um pouco do poder que a igreja tinha. Transferiu a capital, que antes era em Salvador, para o Rio de Janeiro, em 1763. Por quê? Para facilitar a administração do ouro. Para facilitar, botar justamente ali a mineração mais perto da capital. Botar o rei mais perto da exploração do ouro. O rei não, né? Na época, aí, o governante português. Então ele transfere a capital para o Rio e aí você facilita a administração aurífera, né? Você facilita a administração da exploração de ouro. E ele institui um monopólio real sobre o distrito diamantino. Oh, ficou horrível isso aqui. Ele institui um monopólio real sobre o distrito diamantino. Isso aí em 1771. Ou seja, em 1771 ele cria um monopólio sobre as pedras preciosas, ou seja, as pedras preciosas, esmeralda, diamante, não poderiam mais ser exploradas por pessoas, por terceiros, teriam que ser explorados exclusivamente por
Portugal. Então, dessa forma aí, ele está tentando aumentar o controle português sobre a exploração de ouro e sobre a exploração de pedras preciosas. Professor, o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Olha as datas, galera. 1759, 1763, 1771. Cara, o que isso quer dizer? Que ele surge justamente no período de declínio da produção mineradora. Ou seja, o Marquês de Pombal ele ganhou força política no período em que a gente teve o declínio do ouro. Então, o ouro estava cada vez ficando mais escasso, a produção mineradora cada vez caindo. O Marquês de Pombal vai justamente criar formas de se manter a arrecadação de ouro. Que aí a transferência da capital para o Rio de Janeiro, aí Portugal controla direitinho tudo o que está acontecendo, vai inibir o contrabando, monopólio real sobre o distrito diamantino, então agora a pedra preciosa é só de Portugal, da mesma forma que você expulsa os jesuítas, tira poder da igreja, novamente Portugal ganha um destaque muito grande. Então tudo isso aí era para impedir que o ouro fugisse, né? E garantir que esse ouro fosse diretamente para o bolso do rei. E aí é óbvio que essas medidas todas vão acabar gerando uma série de revoltas dentro do Brasil, que é justamente o tema da nossa próxima aula. Mas o que gerou mais revolta de tudo isso foi a criação desse imposto aqui, ó, a derrama. A derrama era um imposto retroativo, ou seja, é um imposto cobrado depois. Então, depois do balanço de cada ano, cada região mineradora tinha que enviar, depois de 1762, obviamente, 100 arrobas de ouro por ano para Portugal. Pô, professor, mas lá no início não era 30? Era 30, mas depois parou de ser 30 e virou o quinto. Agora você tinha o quinto, a captação e a derrama. Que caso você não cumprisse a cota de 100 arrobas, que dá aproximadamente, aí a gente multiplica, né, por 14,7, dá aproximadamente 1.500 quilos, você sofria a derrama. Então, literalmente, os soldados portugueses iriam invadir a sua casa, invadir a região ali onde você morava, para roubar ouro, prata das suas casas, para roubar essas coisas dos vilarejos, para justamente levar para Portugal. Então, você podia estar lá, marcou um dia, os portugueses iam marcar, ó, no dia 25 de junho, a gente vai entrar aí em Ouro Preto e vai roubar tudo que é ouro, tudo que é prata e vai levar para Portugal, porque vocês não cumpriram as 1.000 arrobas que deveriam ter sido enviadas. Então, a gente vai sair entrando na casa de todo mundo e pegando essas coisas. Então, a derrama é obviamente aí o que vai deixar a população mais insatisfeita e gera, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que a gente vai falar mais para frente, que foi um dos movimentos separatistas mais famosos da história do Brasil. Então, o que a gente pode concluir disso tudo, galera? Que a mineração, que teve um surto no Brasil ali no século XVIII, por que um surto? Porque durou pouco tempo, tá? Não foi uma grande produção nossa. A mineração que se começa a produzir no século XVIII, ela produz transformações na nossa sociedade. Que transformações são essas? Primeiramente, o desenvolvimento urbano, ou seja, desenvolvimento das cidades, aumento populacional, beleza? Aumento no número de pessoas escravizadas e, obviamente, também aí o aumento das riquezas que saíam do Brasil e iam para Portugal. Então, todos esses impostos obviamente vão gerar uma insatisfação muito grande nas pessoas e por isso a gente vai ter aí uma série de revoltas no Brasil no século XVIII, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tranquilo, senhores? Então, ó, espero que vocês estejam todos bem, espero que continuem em casa e, por favor, a gente se vê aí na nossa próxima aula online, que tem que ser online, para que no mais breve possível a gente possa estar de novo em sala de aula. Valeu? Abraços aí e fica na paz.